Bem, vamos falar agora do Cimento Bravo. É uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. É um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo, ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. Quer saber mais? Então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 200 4000, repetindo 0800 200 4000. Bem, negócio na pauta de volta. A gente já está no papo, bate-papo aqui muito gostoso, né? Falamos do Henry King, já falamos uma opção de gente aí, falamos do pessoal das Americanas, né? Fazendo propaganda sem querer. Fazendo propaganda direta e indireta, né? A dona Vívia está doida para fazer uma propaganda aqui, mas eu não vou deixar. Bem, o Kissinger, nesse livro dele, né, ele lista algumas características que são comuns a grandes líderes. Aí ele cita humildade em primeiro lugar, ele cita o equilíbrio, que é essa busca, né, de você não ir para um lado nem para o outro, buscar o caminho do meio, que é algo que está faltando hoje em dia. Ele fala da transcendência, ele fala da vontade, que é a determinação, e fala da busca da excelência. Isso, na verdade, é o ponto de vista dele. A gente apenas está puxando aqui uma obra que já é clássica hoje em dia. A edição brasileira é muito recente, é de 2022. Esse livro já está há muitos anos nos Estados Unidos. O Kinsey até faleceu ano passado, em 2023, mas deixou um legado aí gigantesco. E para vocês, se vocês fossem listar assim, 5 características de líderes, o que vocês listavam, dona Vívia? Eu só queria acrescentar um pouquinho, desenvolver um pouquinho dessa humildade que você falou, porque eu gosto muito dessa característica, mas em que sentido, né? O pessoal que está nos assistindo pensa, o líder tem que ser humilde, o que é ser humilde? É aquele coitadinho? Não, não é nada disso. Então, eu vejo que aquele líder humilde é aquele líder que principalmente sabe reconhecer que às vezes os seus liderados são melhores que ele. Às vezes os seus liderados têm características, competências que vai somar com ele, né? E a capacidade de reconhecer, de dar um passo atrás. E muitas vezes o que a gente vê nas mais diversas organizações é que o líder ele se incomoda com um liderado, a liderança autoritária, que se destaca ou que tem habilidades ou competências que sejam, que vai destacar. Então você destacaria a humildade. Quais seriam mais 4 aí para a gente listar rápido aí? Sim, inteligência emocional é fundamental. Inteligência emocional. Desse pacote mas o que é inteligência emocional? Só para a gente, quem está nos ouvindo, entender. Ok, se eu pudesse destacar dentro desse pacote inteligência emocional, destacaria a comunicação. Há muitos ruídos na comunicação de um líder. Ele comunica e não é entendido. E a responsabilidade da comunicação é dele, né? Você falou sobre a empatia. Eu tenho muito cuidado de falar dessa palavrinha, porque as pessoas confundem muito e há um modismo, como você também disse, né? Todo mundo #empático, né? E na verdade, o que é empatia? Será que eu consigo realmente me colocar no lugar do meu liderado? Mas Será a humildade não é isso também? Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é um pouco diferente. Arthur, quando a gente fala em empatia, é eu reconhecer que o outro, ele sente diferente, ele se comunica diferente, ele tem uma dor diferente, ele se posiciona, uma visão diferente. E eu aceito olhar para aquilo com uma posição diferente que talvez sirva para mim, some, etc. Então, acho que isso não é humildade, né? Tá, então você falou, a empatia está dentro de inteligência emocional? A empatia eu ia... Tá, com certeza. Tá, então tá bom. Mas só chamar muita atenção para não confundir. Faltam 3, vamos lá, mais 3. A resiliência, né? Resiliência Um é a determinação, né? Um líder que não é resiliente. Determinação é que o que se chama de vontade. Vontade, né? Vontade é você ter determinação, acreditar no que você faz, é isso que você está falando? Também. Por isso que, juntando essa visão, essa determinação que você está se referindo,
a gente acrescenta a visão. O líder que não tem visão não consegue ter essas características Mas da que vontade. tipo de visão, Vivian? Visão do futuro, para onde é que eu quero chegar? Visão pra onde de é que longo eu vou? prazo. Propósito, né? Com Propósito? certeza, com É propósito? É propósito. E falando de propósito, é muito importante deixar muito claro que o propósito não está relacionado comigo, líder. Você me sempre falou que ia dar relacionado uma ao palestra outro. sobre propósito. Vai ter essa palestra? Podemos. É sempre relacionado ao outro, né? Falta um. O outro, tá. Outra característica, enfim, dentro desse pacote aí, né? Você já falou bastante aí. Já Tá bom. falei bastante? Bom, eu acho que uma capacidade que o líder precisa ter essa é escutar, ouvir. Escutar, comunicação, ouvir, né? A comunicação também. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu estava num congresso em São Paulo e eu acho que era o Fernando Henrique que estava participando do painel na época e ele falou o seguinte, que o grande desafio dos líderes é saber ouvir, porque o líder, quanto mais ele cresce, mais surdo ele fica. Nossa, eu achei perfeito, isso perfeito. fantástico. Quem falou isso? Fantástico. Eu acho que foi Fernando Henrique num debate lá com outros presidentes, acho que tinha O pessoal do o mais empresa. sábio ele se torna, né? Então, assim, isso nunca saiu da minha mente. Então, o que acontece? A gente percebe que à medida que os líderes crescem nas organizações, às vezes eles ficam inacessíveis, eles criam aquela consciência de que parece que não precisa aprender, né? Então, a coisa mais difícil, quer dizer, ele coloca vários programas onde as pessoas têm que participar, onde as pessoas têm que ser treinadas, há empresas até que, de certa forma, pressiona até, obriga, vamos imaginar assim, alguns treinamentos são obrigatórios, eu sei disso, mas as pessoas não enxergam, às vezes não vê ele lá também sentado para aprender. Então, isso as pessoas enxergam. Você me lembrou agora uma frase, né, que é famosa aqui no Maranhão, que atribui ao líder político da primeira metade do século XX aqui no Maranhão, que é Vitorino Freire, que jabuti não sobe em árvore, né? Alguém colocou o jabuti lá, né? Então ninguém sobe sozinho, né? Você sobe apoiado por um monte de pessoas. E à medida que você vai subindo essas escadinhas, né, do sucesso, você começa a ficar mais surdo. E aí ele falava sobre isso, né? Fazendo essa análise, né? Que os líderes eles começam a perder essa capacidade de ouvir. Perfeito. E eu vejo muito isso porque, por exemplo, como eu sou da área de consultoria, fui executivo de recursos humanos muitos anos, atuo até hoje, a gente faz muita pesquisa de clima organizacional. Sim. E aí quando você faz, por exemplo, eu pelo menos, eu não faço nenhum trabalho, duas coisas que eu faço nas empresas que eu atuo, pesquisa de clima e mapeamento de perfil comportamental da liderança. Não abro mão disso. E aí uma coisa que eu observo, por exemplo, o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem da organização nunca é aquilo que de fato o líder pensa que é, ou que às vezes ele tem a concepção que as pessoas pensam aquilo da organização. É totalmente diferente. Então a gente vê que na maioria das vezes falta essa conexão. E essa conexão tem a ver com o que a gente já falou no início, ou seja, essa falta de coerência, entendeu? Entre aquilo que se propaga como a cultura, como os valores da empresa e aquilo que é vivenciado no dia a dia. Mas aí eu te faço uma pergunta. Essa coisa hoje que existe muito, né, de headhunters, buscarem líderes executivos, né? Claro. Você é um dos responsáveis por isso. Buscam no mercado os executivos prontos para colocar dentro das empresas. Né? Muitas vezes sem ter conhecimento da cultura da empresa. E aí, muitas vezes, para tirar uma empresa de uma crise, e normalmente tirar de crise é cortar custo, corta. Isso não acaba gerando um problema também? Eu acho assim, pelo menos, o que eu observo, né? Eu acho que um headhunter, um consultor, quando ele é contratado para encontrar um profissional, né, um nível sênior, um executivo, um presidente, um CEO de uma empresa, ele precisa conhecer aquela empresa, aquelas pessoas que vão interagir com esse CEO, quem são, né, como é que elas enxergam a empresa. Você precisa ter todo esse arcabouço de conhecimento. Por quê? Porque você precisa buscar alguém no mercado que tem essa conexão, que tem essa aderência. Mas muitas vezes um acontece, risco, né, e mesmo assim tem risco, não tem como. A gente teve um caso clássico aqui, de uma grande mineradora nacional, e que buscou um grande executivo numa outra empresa muito bem sucedido. E ele, quando chegou nessa grande mineradora, foi uma atuação desastrosa, foi um desastre, né?
Desastre total, porque o negócio de minério era completamente diferente do que ele vinha. Agora, o minério mexe com pessoas, comunidade, um monte de coisa que... Ou seja, o perfil desse líder foi um desastre, estava equivocado. Foi um desastre. Exatamente. Mas assim, mas você importante. começou a listar aí. Vamos lá, vamos chegar na Não, tua eu acho 5 que aí. tem que ter uma escuta ativa. A comunicação. Tem que ter uma comunicação muito clara. Eu acho que um líder tem que saber dizer sim e não, tá? Porque como ela falou, né, essa coisa, às vezes o pessoal acha que um bom líder é aquele cara bonzinho, que vai concordar com tudo. O paternalista. Ou às vezes o contrário, aquele líder que não... Entendeu? não Eu acho assim que esse nada. líder precisa saber dizer sim, precisa saber dizer não, mas esse líder também precisa ser firme, né? Como você está falando, ou como a gente tem essa crise de liderança, né? Também ele não pode ser um líder. As pessoas precisam enxergar nele que ele sabe para onde está conduzindo a coisa, né? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas precisam ter essa confiança. Eu acho que é saber ouvir, se comunicar muito bem. Eu acho que essa questão da firmeza, e aí já é uma opinião minha, da firmeza e de as pessoas acreditarem numa liderança firmíssima, na firmeza de propósito, né, e tudo mais, ela acabou gerando essa crise a nível mundial de lideranças, né, que aí surgiram líderes autoritários, governos autoritários, porque de alguma forma as pessoas sentem falta disso, né? E eu não estou defendendo aqui ninguém, gente, ninguém, nem A nem B. Mas é uma realidade mundial isso aí, né? Cada vez mais governos autoritários estão se impondo no mundo inteiro, porque as pessoas começam a cansar de muita coisa, né? Violência urbana, pobreza e as pessoas começam a se cansar dessa cultura muito laissez-faire, né? Eu acho que tudo é equilíbrio. Tem que ser um líder equilibrado, né? Que realmente escute, mas que seja firme também. Eu acho que as pessoas precisam ter enxergar isso. Poxa, eu confio nesse líder e ter essa capacidade de convencimento das pessoas dentro do propósito da organização. Né? Ter essa capacidade de persuadir mesmo, de comunicar, de vender, né, objetivo. Eu acho que esse líder ele tem que ter essa capacidade de fazer com que todas aquelas pessoas que estão na organização se envolvam a tal ponto onde elas possam dar o melhor de si. Esse é o desafio. Eu diria até assim, que talvez o grande líder seja aquele, por exemplo, que tem uma visão diferente da empresa, ou melhor, do corpo da empresa, mas que sente a necessidade de fazer essa mudança e acaba fazendo com que o corpo da empresa acredite nele, que não é fácil. Não. Mas eu acho que esse pacote todo que é essencial tem uma característica principal, que é gostar de pessoas. Tem pessoas que não têm habilidade com pessoas, e está tudo bem, tem líderes que são assim. E às vezes até são competentes. Né? Com certeza, muito. Mas eu diria o seguinte... Eu preciso saber que tipo de liderança eu quero para a minha organização. Eu diria hoje que essa questão de gostar de pessoas, ela hoje virou, assim... É uma fala comum. Já é inserido, gente. Não tem como, porque o líder hoje que não gosta de pessoas, ele não vai dar resultado, não tem como. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa hoje inerente. Mas lembra da verdade? É igual essa questão assim. Agora tem uma coisa muito interessante que eu só te interrompi aqui, que eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos hoje de manhã com alguns empresários. A gente está indo para um caminho que é sem volta, que é de automação, robotização, inteligência artificial. Nós já temos empresas aqui no Maranhão que tem poucos empregados, né? Tudo automatizado. Sim. E aí essa questão de gostar de pessoas vai ser cada vez menos, né, dona Lívia? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou lembrando aqui de uma fala do Mangabeira Unger, né, o filósofo lá de Harvard, que ele veio aqui em São Luís, numa palestra lá no Palácio de La Roque. Ele falou que 2 maus perseguiam o Brasil. Um era um São Paulismo, que todo mundo quer ser São Paulo. E outro era o pobrismo, que todo mundo quer cuidar de pobre. Não quer deixar o pobre deixar de ser pobre. E a gente não saía disso, né? Quer dizer, ou você alcança a riqueza, mas ao mesmo tempo você é paternalista. E isso acaba que é um sentimento da população toda. Né? Assim, não, eu quero que alguém cuide de mim. Né? O chefe vem aqui para ser bom comigo. Muitas vezes ser bom com ele não é fazer coisas que agradem ele, não é isso? Exatamente. Exato. E às vezes as pessoas precisam, sei lá, ser sacudida, né? Essa questão do líder o líder não vai concordar com tudo, né? Não vai. E o grande líder muitas vezes vai no caminho contrário. Bem, a gente vai dar mais uma rápida pausa, o negócio na pauta volta já já.